Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Giordano. Hoje vamos fazer um retrospecto de tudo aquilo que costumamos ver no primeiro ano do ensino médio em literatura. Então, para você que está esquecido, para você que quer fazer uma revisão rápida, essa é a videoaula perfeita para você. Vamos lá. Vamos começar revendo as escolas literárias por transição, por categoria. Então, na era medieval, nós temos duas escolas, trovadorismo e humanismo. O trovadorismo foi a primeira, entre 1189 e 1434, em que ela ficou famosa pelas cantigas. O referencial teórico, referencial literário dessa época eram as cantigas. Vale ressaltar que foi a época em que a monarquia ainda prevalecia em Portugal, ainda não existia capitalismo, o sistema monetário ainda era o feudalismo. A cultura era baseada ainda no teocentrismo, a sociedade ainda era baseada no teocentrismo, ou seja, Deus era a base de tudo. E aí nós temos a figura da Igreja Católica como grande coautora de muitas situações em vários reinos na Europa, o que incluía Portugal também. Nós temos o surgimento das primeiras universidades portuguesas, e isso já demonstra um pouco da evolução do ser humano na época, a nível de vida real. Mas, voltando para o nosso assunto literatura, vamos reforçar o que mais interessa a disciplina, que são as cantigas. Então, nós tínhamos as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer. A cantiga de amor e de amigo nós também classificamos como as cantigas líricas, assim como as cantigas de escárnio e maldizer eram as cantigas satíricas. Então, líricas tem a ver com lirismo, com brilho, com pureza, com amor. E cantigas satíricas são aquelas que tinham a ver com desdenhar, com fazer pouco de alguém, caçoar de alguém, que eram as cantigas de escárnio e maldizer. Primeira característica que eu tenho que lembrar de diferença entre as quatro. Segunda, cantiga de amor e cantiga de amigo, elas eram voltadas para a classe média e classe da realeza portuguesa. Já escárnio e maldizer eram as camadas, as massas populares da época, o pobre propriamente dito, em que se prevalecia a ideia de contradizer, de denunciar os problemas que a coroa portuguesa fazia de conta que não via. E as cantigas de escárnio e maldizer faziam questão de ressaltar o esquecimento da coroa sobre os problemas socioculturais e econômicos que haviam no povo português naquela época. Outra questão já sobre cantiga de amor e de amigo, que são os principais alvos em vestibulares. Principal diferença: a cantiga de amigo não é para ressaltar a questão da amizade, mas sim do namoro. Era feito principalmente pelo povo da classe média, pessoas de famílias que já tinham uma relação amorosa com alguém, mas não havia ainda aquele comprometimento, aquela declaração de namoro oficial. Então eles eram considerados amigos oficialmente. Extraoficialmente eles já tinham uma relação que ninguém podia saber. Então era uma cantiga voltada para os namorados, vamos dizer assim. Já a cantiga de amor, ela era exclusivamente, praticamente 100% voltada para o povo da realeza, na questão das histórias de amor das mulheres que faziam parte da coroa ou da corte portuguesa. E o que a gente pode também ressaltar dentro das características? Primeiro, outra coisa, linguagem. A linguagem da época das cantigas, por assim dizer, era medieval, tanto no trovadorismo como no humanismo, que vamos ver daqui a pouco, ainda é a linguagem galego-portuguesa.
ainda não é o português que conhecemos no Brasil hoje. Por isso muita gente tem dificuldade ou odeia literatura no início, porque não encontra a língua que está acostumado a ler. Então aqui estamos falando dos princípios, né, das raízes da língua portuguesa brasileira, em que começou com galego-português, depois se transformou em português de Portugal, para assim chegar aqui e nós transformarmos no que conhecemos hoje como português brasileiro. Essa é a história linguística nossa, ok? Nós temos algumas características, onde a cantiga, tanto de amor quanto de amigo, quem fazia eram os homens, né? Só que com o lírico feminino, onde eles gostavam de galantear a mulher, exuberá-las, né? Deixá-las como num pedestal, né? Elas eram as melhores, as astutas, a quem eles deveriam fazer tudo e qualquer coisa para proteger aquela amada. Essas cantigas também vamos ressaltar em que nada é totalmente claro, nada é totalmente seguro. O que eu quero dizer? Por mais que na cantiga de amor e cantiga de amigo poderiam haver situações já existentes de casos entre casais, não havia nada confirmado, principalmente nas cantigas de amor, né, em que normalmente eram os trovadores, né, que eram aquelas pessoas que faziam as animações da corte, que galanteavam as donzelas ou às vezes as próprias princesas ou rainhas da corte. Então, socialmente falando, eles não poderiam nunca, jamais se envolver com uma dama da corte. Por isso não poderiam oficializar um relacionamento, né? Então as cantigas passaram por toda essa questão sociocultural, né, entre os participantes. O que quer dizer, então? Resumindo, as cantigas eram situações existentes, porém não poderiam ser oficializadas. Então não havia um interesse pela mulher. Havia uma situação em que o homem faria qualquer coisa pela mulher, porém ele nunca a teria, né? Isso, né, é o coito amoroso, que é uma das características do trovadorismo, em que o homem sofre pelo bem da mulher, né? A vassalagem amorosa, que é outra característica, que trabalha essa questão do homem servir como vassalo, como escravo da mulher, para fazer com que a mulher se sinta bem, tudo o que ela precise. É uma situação de vassalagem, propriamente dita. Então isso são as principais características do trovadorismo. Humanismo. Nós temos como contexto histórico a Revolução de Aviso, as grandes navegações, a impulsão do comércio, ou seja, temos aí a questão do mercantilismo, né? O mercantilismo já é o primeiro indício da crise do feudalismo, né? Uma outra mudança significativa é a questão da transição de teocentrismo, tudo é a partir da convicção, da importância de Deus, Deus é o centro de tudo, e a mudança para o antropocentrismo, em que o homem é o centro de tudo, o homem é mais importante. Por isso, o que dá o nome à escola, humanismo, né? Nós temos a historiografia nas cartas de Fernão Lopes, como documentos literários a serem avaliados como retratos dessa época, e principalmente as peças teatrais compostas por Gil Vicente, o grande dramaturgo português que revolucionou o teatro mundial com suas peças. Aqui, né, vale ressaltar, como eu já disse, por Fernão Lopes, o que ficou como vestígio histórico literário do humanismo foram as cartas, justamente quando ele fala das grandes navegações. Então, essa parte documental que importa na literatura, né? A comprovação que houveram as grandes navegações. E Fernão Lopes é o autor que trabalha
a contagem, né, a contação dessas histórias em suas cartas. Já a situação do povo português, das mazelas, dos problemas socioculturais portugueses, quem faz isso é Gil Vicente. Ele, no caso, aborda o lado bom e o lado ruim da sociedade, e incluindo a igreja. Né? Grande forma de trabalhar o antropocentrismo, em que o homem é o centro de tudo, é que a igreja não está mais no domínio, nem ela que deve tomar as rédeas da situação. Ele deixa bem claro isso através de suas produções teatrais, que se dividem em duas categorias específicas: autos, que são peças teatrais relativamente relacionadas à igreja, à religião, são os autos, e as farsas, que vêm a ser peças teatrais satíricas, que vêm a trabalhar justamente o contexto sociocultural, o contexto do povo português, né? As mazelas que o povo português passara. Então, nós temos essas duas categorias de peças, né, retratadas pelo Gil Vicente. Os autos, em que ele usa figuras como Deus, o diabo, o anjo, né, que são as figuras religiosas, mas também fala dos padres, dos sacerdotes, que apesar de serem figuras de Deus aqui na terra, eram homens e pecavam e erravam e faziam outros homens sofrerem. Daí a questão da influência do antropocentrismo nessa crítica do Gil Vicente sobre a hierarquia da igreja na época, e até hoje, por assim dizer. E nas farsas era como a situação do dia a dia do homem, da mulher principalmente, que nunca foi defendida, sempre foi colocada como vítima, mas a mulher também tinha seus momentos, né, onde ele retrata isso. Por exemplo, na face de Inês Pereira. Lá ele mostra como uma mulher pode sonhar, ter ambição de ter uma vida feliz ao lado do seu marido, mas quando casa vê que essa situação, esse daí não passa de um sonho, né, onde ela pode viver um verdadeiro inferno e desejar se separar dele, mesmo não podendo na época, era toda uma questão para se separar. Mas por sorte dela, o marido acaba morrendo na guerra, em que ele foi ordenado pelo rei de Portugal a servir nas capitanias hereditárias. Ele teve que viajar e, como não tinha nenhuma experiência em batalha, morreu no primeiro combate, para a alegria da protagonista. Porém, o estrago já estava feito, né? Ele já havia acabado psicologicamente com a Inês, né? Que, vendo que talvez jamais fosse feliz ao lado de nenhum homem, todos iriam querer corrompê-la ou destroçá-la ou maltratá-la, resolve mudar. Em vez de viver como vítima, começa a viver como senhora do próprio destino. E mostra também a ideia de que mulher não confia em homens, né? Homens traem. E a mulher não precisa trair, mas também não precisa ser a mulher gentil que muitos mostram em suas obras literárias. Então, Gil Vicente faz questão de mostrar isso em suas peças satíricas. Na segunda parte, né, que a gente já trabalha no segundo semestre nas escolas, nós temos o quinhentismo, o classicismo, né, em que nós vamos ver já na época de 1500, 1580, essa época o Brasil estava sendo descoberto. Nós temos aí a questão do Renascimento, né, o grande marco dessa fase, né, o capitalismo já existe, né, e nós temos aí a ascensão do maior poeta português de todos os tempos, Luís Vaz de Camões. Ele é a principal referência do classicismo, né, em que ele retoma a questão da importância da literatura greco-latina. Ele faz a maior analogia possível de uma obra histórica e épica como a Odisseia e a Ilíada, são duas obras primordiais gregas, em que ele as transforma, em que ele as molda às luzes da cultura, a história portuguesa. É bonito
como ele transforma essa obra histórica e épica também em uma nova epopeia, em uma nova obra, realçando, valorizando o povo português. O que marca o quinhentismo é um poeta que exalta o povo português, mostra como o povo português pode ser grande, próspero, que vive aventuras e não desiste dos seus ideais. É o que ele mais realça em sua obra, Os Lusíadas, grande referência histórica e literária dessa escola, em que ele substitui Odisseu, figura principal da obra Odisseia e Ilíada, é o herói, né? Ele substitui seu Odisseu pelo Vasco da Gama, que é um grande navegador, um grande histórico navegador português. Então ele faz essa analogia entre as obras e realça, ressalta a importância também dos marcos históricos portugueses. É uma obra fantástica e ao mesmo tempo histórico-cultural, né? Pois ela valoriza, exalta o povo português. O barroco, que vem em seguida, já trabalha uma crise de identidade, vamos dizer assim. O barroco também é um marco, né, de início da literatura brasileira. Apesar de estarmos falando aqui da literatura portuguesa, né, vale ressaltar que o barroco e o arcadismo são as primeiras escolas literárias brasileiras. Não quer dizer que não existiram em Portugal, né? Tanto que estão aqui as referências. Tá? E no barroco nós temos duas figuras ilustres, né? Nós temos o famoso Gregório de Matos Guerra e Antônio Vieira. Aqui nós temos na imagem a figura de Antônio Vieira porque ele é literalmente português e foi morar no Brasil. Já Gregório de Matos Guerra não está aqui, nem está ressaltado aqui na imagem, porque ele não é português, ele é brasileiro que estudou em Portugal, né? Que teve uma família abastada, que pôde proporcionar uma boa educação a ele, né? É brasileiro, viveu no Brasil, estudou apenas em Portugal. Por isso nós temos aqui apenas a imagem do Antônio Vieira, que é um padre português, jesuíta, que foi fazer missão no Brasil. O barroco é a escola que trabalha os contrastes. Trabalha o contraste do homem, o contraste com tudo. Tudo é uma oposição, há sempre um conflito de personalidade, um conflito de filosofia, um conflito de ideias. Essa é a fase barroca, o literal preto e branco, o literal ouro contra bronze. O barroco é marcado por essas aliterações, por essas distinções, por essas diferenças, né? Então nós temos essa marca bem profunda, né? Um conflito do homem que sente falta dos conceitos, das pregações da igreja, o homem que sente falta da religião em seu cerne espiritual para poder ter uma vida melhor, o homem que não pode sofrer apenas pelo bem de todos, mas pensar um pouco em si. Mas eu não posso esquecer dos outros. Lembra? Conflito. É um homem totalmente em dúvida. Um homem que não tem certeza de nada. O homem que pode ser 8 ou pode ser 80. Ninguém sabe. Aí terminamos com o arcadismo. O arcadismo é o movimento light de todas essas escolas que eu falei até agora. É um movimento que o homem, tanto o brasileiro quanto o português, já está cansado. Foi aí uma intensa... Foram anos e anos aí, né? 300, 500, 400 anos aí de história literária portuguesa. E o homem aventurando, exaltando suas conquistas, suas aventuras. E o Arcade é justamente aquele cara que está cansado. Ele quer um pouco de beleza. Ele quer respirar novos ares. Ele quer
repor as suas energias. E para isso ele precisa de inspiração. E essa inspiração ele vai buscar lá no quinhentismo, com a cultura greco-latina. Ele resgata a necessidade de continuar valorizando essa cultura para o seu próprio crescimento intelectual. Esse é o poeta Árcade. Então ele trabalha essa ideia do homem que precisa de inspiração, que precisa fugir do seu dia a dia. O homem que está acostumado ao corre-corre, ao estresse da cidade grande, precisa fugir, precisa escapar desse corre-corre, dessa voracidade que é a indústria, que é a cidade. E ele precisa voltar às suas raízes, às suas origens. Ele precisa ter um ponto de norte, um ponto inicial de extrema calma, em que ele possa refletir aquilo que realmente é importante. E para isso, nada pode despertar qualquer pensamento, qualquer sentimento negativo. Então, contato com a natureza, a influência da natureza no pensamento do poeta Árcade é primordial. Então, nós temos aí como principal representante português Bocage, que, apesar do movimento ser dessa forma como descrevi, ele é um poeta que foi excêntrico e que mostrou que as pessoas têm que refletir mais sobre o que fazem, as pessoas têm que ver exatamente o que estão fazendo para não se arrepender depois, porque ele foi o cara que disse tudo o que você precisava e não precisava ouvir para perceber os seus erros e como isso pode influenciar no futuro de uma sociedade. Bocage não tinha medo de falar, não tinha medo do que escrevia. E tudo o que ele falava era justamente para evidenciar as falhas humanas e que o homem precisava se reinventar. Mas a luz da natureza precisava se purificar de todos esses males que a sociedade impôs ao longo dos séculos, dos anos, e precisava se reciclar, procurar coisa nova, novas inspirações. E nada que exaltasse apenas fatos, conquistas humanas, mas principalmente o intelecto humano. O quanto um homem é importante nas suas realizações empíricas. Isso é o que o arcadismo defende. Bom, fiz um resumão de todas as escolas. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos responder algumas questões, uma de cada movimento. Vamos lá. Nós temos aqui um trecho do rei Dom Dinis. Rei. Isso é rei, nós estamos falando de literatura portuguesa, é um rei português. Beleza. E aqui nós temos um trecho de uma música de Chico Buarque. No primeiro trecho, em laranja, Senhora, que bem pareceis, se de mim vos recordastes que do mal que me fazeis, me fizestes correção. Quem dera, Senhora, então, que eu vos visse e agradasse. Ó formosura sem falha, que nunca um homem viu tanto, para o meu mal e meu quebranto. Senhora, que Deus vos valha, por quanto tenho penado, seja eu recompensado, vendo-vos só um instante. De vossa grande beleza, da qual esperei um dia, grande bem e alegria, só me vem mal e tristeza. Sendo minha mágoa salbeja, deixai que ao menos vos veja no ano o espaço de um dia. Senhora, Senhora, Senhora. Quando você vê muito essa repetição, nós temos o exemplo de uma cantiga de amor, em que o homem trata por extremo respeito a sua mulher, a sua amada. Vamos ver o trecho do Chico Buarque. Quem te viu, quem te vê, você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita onde eu era mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Então ambos exaltam mulheres, cada um à luz do seu tempo, da sua época. Estamos falando de algo do século XIV, século XV e algo do século XX. Nós temos aí 5, 6 séculos de
distância, né? E países diferentes, já que Chico Buarque é brasileiro. E aí vem a Cantiga do Rei Dom Dinis, adaptada por Natália Correia. Ali não está no galego português, está numa versão que você possa entender, tá? E a canção de Chico Buarque de Holanda expressa a seguinte característica trovadoresca. Letra A. A vassalagem do trovador diante da mulher amada que se encontra distante, a idealização da mulher como símbolo de um amor profundo e universal, a personificação do samba como um ser que busca a plenitude amorosa, a possibilidade de realização afetiva do trovador em razão de estar próximo da pessoa amada, e a analogia de que sensualizar a mulher é atemporal na literatura. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Expressam a seguinte característica trovadoresca. Vamos lembrar. Idealização da mulher como símbolo de um amor profundo e universal. Pura exaltação da mulher, mas ela não é um símbolo de amor profundo, porque ainda não havia nada certo. Lembra que eu falei sobre trovadorismo? Então, isso deixa a questão errada. Personificação do samba como um ser que busca a plenitude amorosa. É isso que busca aqueles que viviam na época do trovadorismo? A plenitude amorosa? Não poderia haver plenitude, já que eles não podiam oficializar o relacionamento, lembra? A possibilidade de realização afetiva do trovador em razão de estar próximo da pessoa amada. Próximo da pessoa amada. Realização afetiva do trovador. Poderia haver tal coisa? Com certeza não. E na letra E, a analogia de que sensualizar a mulher é atemporal. Ou seja, tanto no trecho da obra de Dom Dinis, quanto do trecho da música de Chico Buarque, o que vale é sensualizar a mulher. É isso? Essa vulgaridade que ensinamos em literatura? Com certeza não. Então resta a letra A. A vassalagem do trovador diante da mulher amada que se encontra distante. Lembram? O homem não tinha a mulher. Ele podia desejá-la, mas não podia tê-la. Né? E trovador, vassalagem, lembra? O homem fazendo de tudo pelo bem da sua mulher, só não podendo ficar com ela. Então temos aí uma questão de trovadorismo. Vamos agora uma de humanismo. Leia agora as seguintes estrofes que se encontram em passagens diversas de A Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente. Então nós temos um trecho aqui da Inês e do Pero, são personagens. E vem, considerando o desfecho dos 2 casamentos de Inês, ela casou 2 vezes. Explique por que essa peça de Gil Vicente pode ser considerada uma sátira moral. Vamos lembrar que farsa, né, vem de sátira, vem de escárnio, vem de falar mal dos outros. E como eu disse lá na explicação de humanismo, né, sobre a obra de Gil Vicente, a Inês Pereira foi uma personagem que sofreu, né, no seu primeiro casamento. O marido fez de tudo com ela que não prestava. Embora não fosse o primeiro amor, né, ela tinha uma pessoa que era apaixonada por ela, só que ela não correspondia porque ele era pobre na época. Trabalhou, ganhou dinheiro, conseguiu se estabelecer, virou um grande comerciante, conseguiu status social e quando ela já estava viúva, ele voltou a procurá-la e ela então concedeu ficar com ele, casou com ele, mas não por amor, apenas para se dar bem na vida. Então, podemos ter como resposta, ela é uma sátira moral sobre a sociedade portuguesa da época. A Inês abandona seus ideais como mulher, ou seja, não era mais a questão de amor, o sonho de viver num lugar bonito. Não, nada disso mais chamava a atenção dela. Porque ela tinha vivido o inferno em seu primeiro casamento, então cria um propósito de levar uma vida prazerosa. Eu prefiro ter um burro que me carregue do que um marido que me ostente. Né? Ou seja, o burro é o próprio segundo marido que fazia qualquer coisa por ela, só que ela não sentia nada por ele, era puramente interesse. Então, é essas coisas que nós vemos em humanismo, né? O quanto o homem erra, peca, falha, e Gil Vicente demonstrava em suas peças. Agora temos uma questão sobre o classicismo, o quinhentismo com Camões. Existe apenas uma alternativa correta. Letra A. Além de usar métodos mais populares, utilizou-se da medida nova
especialmente nas redondilhas que criam poeticamente um quadro harmônico da vida e do mundo. O mundo era uma extrema harmonia. Com certeza não. Então, não é a letra A. O tema do desconcerto do mundo é um dos aspectos característicos de sua poesia, presente, por exemplo, nos sonetos de inspiração petrarquiana. Camões, como eu disse, ele tinha como inspiração os conhecimentos da cultura greco-latina, e Petrarca era um filósofo grego. Logo, pode ser uma questão correta. Na letra C. Introduziu o estilo cultista em Portugal, em 1580, explorando antíteses e paradoxos, contrariedades, opostos. A gente não vê no classicismo, a gente vê em barroco. Está errada essa questão. D. O autor mais representativo da poesia medieval portuguesa produziu, além de sonetos satíricos... Sonetos satírico? Não. O classicismo não trabalhava a ideia do satírico, só trabalhava o lirismo. Está errado também. E, influenciada pelo humanismo português, aderiu ao cânone clássico de composição poética, afastando-se, porém, das inovações métricas e dos modelos greco-romanos, justamente o contrário do que o classicismo trabalhava. Ele não se afastou, ele se aproximou das inovações métricas e dos modelos greco-romanos, foi justamente o oposto. Então, a resposta correta mesmo é a letra B, ok? Vamos agora ver uma de barroco. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Tristeza, alegria, caminhando juntas na mesma frase, lembra barroco. Vamos ver a questão. Nos versos citados acima, Gregório de Matos, que é a grande referência brasileira do barroco, empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos, como tristezas e alegria. O nome dessa figura de linguagem é metáfora, aliteração, eufemismo, antítese ou sinédoque. A figura de linguagem que trabalha os contrários, os opostos, nesse caso aqui, se reafirmando, trazendo um sentido para os opostos, só existe antítese, letra D. Ok? Para terminar, arcadismo. E aí eu trago um pequeno trecho do Cláudio Manuel da Costa, um dos mais famosos poetas do arcadismo. E a questão vem assim. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa, os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Letra A. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Eu disse ainda há pouco que o arcadismo era um momento em que o homem estava refletindo, que ele queria sair do estresse da cidade, que ele não queria lembrar sobre o seu dia a dia. Então a letra A com certeza não está correta. Letra B. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividida entre civilidade do mundo urbano, da metrópole e a rusticidade da terra. Ele estava dividido? Pode ser. C. O bucolismo presente nas imagens. O bucolismo é quando você trabalha com luz à natureza, né? Que você reforça com palavras, com expressões voltadas à natureza. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Em nenhum momento eles trabalhavam a realidade. D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa. Paradoxo, barroco, não tem a ver com o arcadismo. E a realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema. A gente não trabalhava nada voltado para as realizações humanas quanto cidade. Então, toda a letra E está errada. Então, a resposta correta é a letra B, em que o homem estava dividido
entre os prazeres da cidade grande, mas precisava revigorar, precisava ter novas inspirações. Daí ele partir, ele fugir para os campos e poder ter sua liberdade propriamente dita. Espero que tenham revisado bacana esses movimentos dessa parte inicial da literatura e aguardo vocês até a próxima aula. Falou, galera!